Na minha opinião, o problema número 1 que nós enfrentamos hoje é que nós temos tantas coisas para fazer que nós nos sentimos obrigados a fazer todas elas e nos frustramos por não conseguir. Porque de fato é impossível conseguir tudo o que a gente tem tentado fazer. Acho que um dos pontos que contribui muito para isso é o fato de que no Instagram, no YouTube, principalmente no Instagram, você vê pedaços das vidas de outras pessoas e tem a impressão de uma vida perfeita que você deve alcançar. Então a gente vê isso em diversas bolhas do mercado. A gente vê a galera que acha que não pode ter nenhum filho e tem que viver viajando, ao mesmo tempo que a gente vê a galera que acha que tem que ter 12 filhos, senão não está cumprindo com o seu dever na Terra. A gente tem as pessoas que querem trabalhar 18 horas por dia e acham que tem que acordar às 4 da manhã e ser ultra produtivas até a meia-noite, e a gente vê as pessoas que desistem de tudo, não querem trabalhar nada e acham que tudo isso é uma sacanagem. Então nós temos hoje um cenário em que nós vivemos uma profunda insatisfação com a nossa história, com a nossa vida, e não estamos sabendo como remediar. Isso é o que eu vivi ao longo dos últimos anos e vejo as pessoas vivendo ao meu redor. Então eu quero trazer para você essa ideia do livro Essencialismo como um possível primeiro passo para a solução disso, mas para eu falar da ideia desse livro eu preciso trazer um trecho que tem neste outro livro aqui, que é A Rebelião das Massas. A minha intenção é fazer 3 vídeos sobre o livro Essencialismo a partir de agora. Este sendo o primeiro vídeo em que nós vamos falar da parte número 1, depois virá um segundo vídeo sobre a parte número 2 e um terceiro vídeo sobre a parte número 3. Mas o vídeo de hoje é fundamental para estabelecer os fundamentos, ele é fundamental para estabelecer os fundamentos do que nós viremos em seguida. Então nós vamos começar por este trecho aqui. Veja o que ele diz. Onde que tá? Não é esse trecho, eu peguei o trecho errado, inclusive, cara. Como é que eu posso fazer um negócio desse na hora de gravar? Aqui. Nossa vida é em todo instante e, antes de tudo, consciência do que nos é possível. Nossa vida é consciência do que nos é possível. Vamos estabelecer uma primeira regra? Onde eu vou escrever essa regra? Você precisa fazer uma pergunta real para você mesmo, que é: o que é possível? Se você não fizer essa pergunta, tudo vai te parecer possível. E esse o que é possível, você vai ver que é tudo o que é possível ao longo da minha vida. Então, é possível virar um jogador de futebol igual o Cristiano Ronaldo? Não é possível. É possível eu virar um nômade digital? Cara, não é possível. Com 3 filhos pequenos, não é possível. Então você precisa fazer a pergunta do que é possível. Mas você não vai responder ela perfeitamente. Vamos continuar. Grava isso, consciência do que nos é possível. Hoje nós estamos enfrentando um problema do que? Existe a consciência das possibilidades da vida, não da minha vida. Você olha um influencer que tem um Porsche, você fala: eu preciso de um Porsche, eu quero um Porsche, é possível um Porsche. Você começa a deturpar essa ideia de possibilidade. Mas vamos continuar. Se em cada momento não tivermos à nossa frente mais de uma possibilidade, não haveria sentido em chamá-la assim, seria apenas pura necessidade. Mas aí é que está. Esse estranhíssimo fato que a nossa vida possui a condição radical de sempre encontrar várias saídas à sua frente. Você precisa ter isso. Cara, acredite nisso. Tem gente que não acredita nisso. Sempre existem várias saídas para um problema. Se você não enxerga elas, é só questão de tempo e estudo para você passar a enxergar. Vamos reler para continuar. Sempre encontrar várias saídas à sua frente, que por serem várias, adquirem o caráter de possibilidades entre as quais temos de decidir. E aqui vai ver, existe mais uma coisa que vai aparecer aqui: decisão. Decisão é parte fundamental da vida, sem decisão não tem vida boa. Tanto faz dizer que vivemos ou que nos encontramos num ambiente de possibilidades determinadas. Normalmente se chama esse âmbito de as circunstâncias, ou seja, todas as possibilidades que existem na sua frente, nós poderíamos chamar de circunstâncias. Então, agora, neste momento da minha vida, com 31 anos, morando onde eu moro, com a minha família, com o meu trabalho, tanto de dinheiro que eu tenho, tanto de reputação que eu tenho, as pessoas que eu conheço, tudo isso daqui são as circunstâncias. E com isso, eu posso fazer a pergunta: o que é possível? Você vê que essa pergunta ela tem que ser feita e refeita para sempre. O problema dessa pergunta é se você se colocar no âmbito de que tudo é possível. E mais, de que já que é possível, é preciso. Ou seja, já que eu posso fazer, eu devo fazer. Nem tudo que se pode se deve.
somente algumas coisas. Normalmente se chama esse âmbito de as circunstâncias. Toda a vida é estar dentro da circunstância ou do mundo, porque esse é o sentido originário da ideia de mundo. Mundo é o repertório das nossas possibilidades vitais. Vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa, eu fui lá, morei na Itália com uma família de velhinhos lá que moravam perto de mim e eram agricultores e nunca tinham saído de lá, uma cidade de 1.800 habitantes. Imagine que ao invés de eles viverem em 2020, quando eu estava na Itália, eles vivessem em 1700. Eles não iam saber que tem América, que tem África, eles vão saber algumas coisas, mas eles vão ter muito mais noção do que aquela posição geográfica ao redor deles. E aquilo para eles seria o mundo. Por isso que é importante essa compreensão do que ele está chamando de mundo. Mundo é o repertório das nossas possibilidades vitais. Eu posso ter um emprego em Dubai? Olha, com a circunstância atual, não. Mas talvez se eu pesquisasse e estudasse, não sei o que, colocasse um objetivo, em algum momento eu poderia. Mas pensa no velhinho em 1700, em 1400. Isso não existia. Imagina quando eu não tinha carro, que eu mal conseguia ir para... Eu tinha que andar a pé ou a cavalo. Então, a distância que eu conseguia percorrer era muito menor. Ou seja, aquilo que eu chamava de mundo era uma coisa menor. Consegue entender isso? Mundo é repertório das nossas possibilidades vitais. Não é, pois, algo à parte e alheio à nossa vida, mas seu autêntico limite. Representa o que podemos ser, portanto, nossa potencialidade vital. Essa tem que se concretizar para se realizar, ou dito de outra maneira, só chegamos a ser uma parte mínima do que podemos ser. Isso aqui é bem importante. Pensa, você nasce num determinado lugar, com uma determinada sociedade ao teu redor, com uma determinada família, com uma determinada capacidade financeira e por aí vai. Há muitas possibilidades quando a vida começa. Mas você tem que entender que você só vai cumprir um caminho. E eu penso assim, para mim, a descoberta do sentido é só a descoberta deste caminho, o encontro desta possibilidade, que é uma entre inúmeras outras da minha vida. Aí que vem a origem desse vídeo. Tem gente tentando viver todas as possibilidades ao mesmo tempo, ao invés de escolher uma e ficar com aquela. E é outra coisa, a gente escolhe uma, só que a gente começa a olhar para o lado. E aí o nosso vizinho, o nosso amigo, o cara do outro perfil do Instagram, ele está vivendo uma outra possibilidade. A gente passa a querer a possibilidade dele, ao invés de continuar com a nossa. Um outro problema é, para uma possibilidade se concretizar em realidade, existe um negócio chamado tempo. Então, por exemplo, é possível ser milionário? Olha, é possível para muita gente, não para todos. É possível para muita gente. Pensa, todos que têm acesso à internet ganham uma possibilidade a mais do que os que não têm. Todos que têm um celular com uma câmera ganham uma possibilidade a mais do que os que não têm. Todos que sabem falar na frente de uma câmera têm uma possibilidade a mais do que os que não têm. Só que veja, para essa possibilidade de se transformar na realidade de ser um milionário com internet, que muita gente vende por aí, você tem que perseverar num caminho. Então você tem que escolher uma possibilidade e ficar nela. Mas isso é um problema diferente até do que a gente está lidando aqui. Daí que o mundo nos pareça uma coisa tão enorme e nós dentro dele uma coisa tão miúda. O mundo ou a nossa vida possível é sempre mais do que o nosso destino ou vida efetiva. Aí que vem a coisa, né? Tu não pode ficar frustrado por não estar vivendo todas as possibilidades. Não é para ser assim. Só dá para viver uma, entendeu? Mas agora me importa somente fazer notar como cresceu a vida do homem na dimensão da potencialidade. Conta com um círculo de possibilidades fabulosamente maior do que nunca. E nós vamos parar aqui, que este é o problema do mundo atual. Engraçado, né? Ortega y Gasset viveu de 1883 a 1955. Se eu não me engano... sim, tá, eu acabei de ver aqui. Ó. Este livro foi publicado em 1930. Então nós estamos quase 100 anos atrás. E há 100 anos atrás ele já dizia: nós contamos com um círculo de possibilidades fabulosamente maior do que nunca. Imagina esse cara hoje, vendo todas as possibilidades que nós vivemos hoje. As possibilidades que nós vivemos hoje, esse círculo gigantesco, trouxe com ele o seu grave problema. Qual que é o grave problema desse círculo gigantesco? Você não sabe mais o que escolher. E aí nós entramos na ideia do essencialismo e por isso que nós vamos começar a trabalhar este livro. Então hoje nós vamos aqui até página 57. Vamos lá. Essencialismo. Vamos começar com essa frase. Só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo
E deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Então o que ele está dizendo? Imagine você, como disse ali o Ortega y Gasset, que você tem, vamos fazer aqui embaixo, um enorme círculo de possibilidades. O que é a ideia do essencialismo? A ideia é que é a seguinte, ó, cara, a hora que você encontrar aquela possibilidade, que vamos chamar assim, o seu caminho, é ali que você vai gerar a sua contribuição máxima. Então é um paradoxo. Qual que é a nossa confusão? Se eu fizer muito mais coisas, eu vou gerar a máxima contribuição. A minha família vai ser mais feliz, eu vou ser mais feliz, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou conquistar mais coisas, eu vou ter mais reputação, eu vou ter mais... E a gente acha que é maximizando o esforço que a gente consegue alcançar a vida plena. E não é assim. Ele está dizendo exatamente o contrário. É quando você para de tentar tudo e acha aquela sua única coisa, como está num livro que já tem um vídeo aqui no canal, eu acho, não sei se já tem, mas vai ser publicado em breve. É só aí que você tem a contribuição máxima àquilo que realmente importa. Em outras palavras, a ideia do essencialismo é menos, porém melhor. O caminho do essencialismo é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. Ele não concorda com o princípio só de vez em quando, mas o adota de maneira disciplinada o tempo inteiro. Alguns livros falam sobre isso, a única coisa, Slow Productivity, How to Focus, que é um livro sobre um guia monástico para vencer as distrações do mundo atual, Deep Work, trabalho focado. A própria ideia que acabamos de ver aqui de ter que encontrar a sua possibilidade, ou aquela que vai construir a tua narrativa, são inúmeros os pensadores, inúmeros os filósofos, inúmeros os atuais escritores que concordam. O nosso grande dilema está em conseguir vencer a vontade de fazer tudo e fincar nossa bandeirinha em uma coisa só, em ser essencialista. É por isso que eu estou aqui nesse vídeo, para te ajudar com isso. O caminho do essencialista leva ao controle sobre as próprias escolhas e a um novo nível de sucesso e significado. Nele aproveitamos a viagem e não apenas o destino. Deixa eu contar isso de um outro jeito. A sua vida, você concorda comigo que ela é uma biografia? No próprio livro do Ortega y Gasset, ele tem um trecho que ele fala assim, viver é fazer, viver é acima de tudo fazer. E aqui ó, viver é sempre, sempre, sem pausa nem descanso, fazer. Fazer. Por que não se reparou que todo fazer significa realizar um futuro? Bem importante, tá? Então, a vida humana é constante ocupação com algo futuro. Você pensa o seguinte, a tua vida é uma biografia. Então existe aqui o seu nascimento e você vai caminhar numa linha do tempo até a sua morte, certo? O que ele está dizendo de aproveitar a viagem e não apenas o destino? Ele está dizendo o seguinte, meu amigo, presta atenção. O destino é só esse aqui, ó. Só existe esse destino. Todos teremos o mesmo destino. Aí, quando passar, quem vai para o céu, quem vai para o inferno é outra conversa. Mas nós temos o mesmo destino, que é a morte. Então, você não pode viver pelos destinos intermediários. Você precisa descobrir qual é a história, a narrativa, a biografia que você está contando. Se você vê um filme, sabe, vê Rocky Balboa, Homem-Aranha, qualquer filme que tu assistir que conta a história de alguém, você vai ver que existem altos e baixos, mas o que dá validade para aquele filme é o desfecho. Paradoxalmente, o desfecho, a morte, só vai chegar sem nos causar medo quando nós olharmos para trás e falarmos, beleza, eu construí a possibilidade que eu poderia construir, ou que eu queria construir. Eu escolhi a minha possibilidade, eu não fiquei repetindo as possibilidades dos outros, eu não fiquei perdido e paralisado por imensas possibilidades. E por que eu acho que a ideia do essencialismo pode ser um primeiro passo? Porque e tudo começa por retirar. Se você vai retirando as coisas, vão sobrando poucas opções. É a ideia do meu pai quando eu fui fazer vestibular. Pai, eu não sei o que eu quero fazer no vestibular. Aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, lista tudo o que você não quer fazer. Eu falei, puta, boa ideia. Aí comecei lá, não quero medicina, não quero direito, não quero não sei o quê. Aí foram sobrando pouquíssimas opções. E aí, quando eu escolhi engenharia química, era muito mais acertado do que antes.
Mas vamos lá. O que ele nos apresenta? O paradoxo do sucesso. Qual que é o paradoxo do sucesso? Ele é resumido em 4 fases previsíveis. Primeira fase, quando realmente temos clareza de propósito, conseguimos ter sucesso nas iniciativas. Então, ele está dizendo que passo número 1 é você encontrar essa clareza. Segunda fase, quando temos sucesso, conquistamos a fama de ser a pessoa que resolve. Somos vistos como alguém que está sempre a postos quando necessário. E cada vez nos apresentam mais opções e oportunidades. Isso aqui, ó, eu vou te falar uma coisa, cara. Tá lá no livrinho do manual, como é? O Diário de um CEO. Isso daqui, ó. Vou te mostrar esse negócio maneiro aqui que vai contribuir para a nossa conversa. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Mas cabe muito bem aqui. Ele diz que existem 5 baldes do sucesso, né? E aí, qual que é a questão? Uma vez que você mostra para as pessoas, que é o segundo balde, o que você consegue fazer, ou seja, você mostra habilidades, você aumenta a sua rede de contatos, porque mais pessoas vão te conhecer, já que você está realizando mais coisas, e mais pessoas vão se interessar em conversar com você. Justamente porque você conseguiu provar para as pessoas, conseguiu mostrar para elas que você é capaz de executar coisas. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz o seguinte, quando você começa a resolver problemas, você vai ganhando fama. E as pessoas vão te dando mais opções e oportunidades. Por isso que você começa pequenininho, aí nós vamos na ideia do... Olha como tudo se encaixa, tudo se encaixa. A ideia da única coisa, que é a ideia do dominó, efeito dominó. Você começa com um dominó pequenininho, e é comprovado que um dominó pode derrubar um dominó posterior de 50% maior. Então ele tem, se um dominó tem 1 centímetro, o outro tem 1,5 centímetros. Se um dominó tem 1 metro, o outro tem 1,5 metro. 50% maior. E você começa pequeno, vai resolvendo problemas pequenos, vai ganhando fama, as pessoas vão te dando mais oportunidades e opções, e você vai integrando opções maiores para ajustar a sua jornada, ajustar o seu caminho. Então quando eu falo de você achar a sua possibilidade, não quer dizer que você achou e agora vai seguir pro resto da vida tranquilo. Não, é como se você estivesse assim, todos os dias avaliando as circunstâncias, reavaliando as circunstâncias e escolhendo a melhor possibilidade naquele dia. Sempre tentando pensar num futuro distante, abrangente que você está escolhendo. Então, como assim, ó, você não consegue determinar onde você quer estar lá no fim da vida, perfeitamente. Mas você consegue dar uma imagem mais ou menos precisa. Por exemplo, eu sei que eu quero ter... Uma coisa que tem que ter no meu fim da vida é, esse cara foi um bom pai. Então, o que é ser um bom pai? Bom, não tenho muita ideia ainda, mas eu sei que tem que ter isso no fim da minha vida. Esse cara contribuiu para o seu país com a sua empresa. Então, eu não sei como eu vou contribuir para o país com a minha empresa. Primeiro, quando você abre uma empresa, você tem que resolver o problema de ganhar dinheiro. Só que essa coisa que é abstrata e você não sabe nomear muito bem, ela vai se tornando cada vez mais clara conforme você vai resolvendo os pequenos problemas concretos da possibilidade de hoje, e com isso vai conseguindo enxergar mais detalhes para esse lugar final. É mais ou menos isso que é a segunda fase. Terceira fase. Nossa, eu tô meio acelerado, eu acho. Tem muito café. O aumento de opções e oportunidades, que na verdade significa mais exigências sobre nosso tempo e nossa energia, leva à dispersão do esforço. Esse é o paradoxo do sucesso. Então qual é o problema? Uma vez que te apresentam mais oportunidades, você tende a dispersar seu esforço e ficar sobrecarregado. Quarta fase, acabamos nos afastando do que deveria ser nosso nível máximo de contribuição. O efeito do sucesso destrói a própria clareza que a princípio nos levou a alcançá-lo. Então o que ele vai te ensinar aqui? Mas é o seguinte, meu amigo, olha só, você vai começar a ter clareza aqui. Ótimo. Você vai começar a executar. Isso vai fazer com que mais pessoas te conheçam e te apresentem oportunidades. Só que agora, ao invés de você abraçar tudo, graças ao princípio do essencialismo, você vai conseguir barrar esse ciclo vicioso e você vai conseguir, ao invés de tentar fazer múltiplas coisas, redobrar o esforço em cima daquela que realmente importa. Essa é a ideia do essencialismo. Por quê? Porque aí você, ganhando capacitação, ganhando networking, mas ao invés de pulverizar o esforço, só redobrar em cima do que importa, aí você vai ter a contribuição máxima para a sociedade que você tem que ter. E olha que interessante. O Peter Drucker, que é um cara dos negócios,
coloca uma coisa parecida com o que foi apresentado pelo Ortega Gasset, que é um filósofo. Pela primeira vez, um número substancial e crescente de pessoas tem opção. E a sociedade está totalmente despreparada para lidar com isso. O que eu penso? O que está acontecendo? Como nós temos múltiplas opções, nós estamos nos cobrando muito mais do que precisávamos, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e ou você vai parar num burnout, num excesso de trabalho e vai ficar esgotado, ou você vai parar numa absoluta frustração e vai desistir de tudo. Então, ou você vai virar aquele cara, um workaholic que não consegue parar e só vai parar quando tiver um psiquiatra tomando remédio, ou você vai virar o escrivão Isaías Caminha, que quando tentou arrumar emprego, tomou um fora e achou que todo mundo no mundo era mal e ele não ia conseguir emprego nenhum. E aí ele desiste da vida e vai perambular pela cidade, entendeu? Então veja, o que acontece é, nós perdemos a capacidade de filtrar o que é importante e o que não é. Segundo os psicólogos, trata-se da fadiga decisória. Esse é um nome que se pode dar. Quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade das decisões se deteriora. E aí o que acontece? Excesso de pressão social, então você quer ser cada vez mais bonito e gostoso em frente aos teus amigos. A ideia de que podemos ser tudo, que eu já estou repetindo tantas vezes. E isso faz com que, ao invés de você ficar num caminho, você vai por múltiplos caminhos. Agora, não quero ser prolixo nessa área. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pular essa parte e nós vamos entender qual a metodologia do livro. Ela segue 3 caminhos. Caminho número 1, explorar. E aí como é que é o caminho? Passo número 1. Ao invés de indagar, será que vou usar isto em algum dia? Faça perguntas mais exigentes e disciplinadas. Eu realmente amo esta peça? Ela me deixa incrível? Ele está comparando isso com o seu armário, as roupas do seu armário. Então você vai, na vida pessoal, você vai sempre se perguntar, essa possibilidade que se apresentou a mim, ela tem a ver com o que eu gostaria para a minha vida? E isso vai exigir necessariamente que você faça um exercício de pegar uma folha de papel. Você pegar uma folha de papel, beleza? Aqui. Como é? Deixa eu pegar uma folha de papel aqui. Por que tá ao contrário esse negócio? Escrevi ao contrário, olha que coisa engraçada. E você vai escrever uma história da sua vida. Então você vai escrever assim, a vida perfeita. E você vai escrever quem você se tornou. Quem eu me tornei. Eu já repeti muitos vídeos desse exercício. Se você escrevesse a vida perfeita, você vai se imaginar lá no fim da sua vida e vai narrar uma história. O Elton foi tal pessoa, fez tal coisa, fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quem eu me tornei? A partir de quem você se tornou, você vai sempre se perguntar se a opção que você está tomando hoje está te levando para mais perto de se tornar aquela pessoa ou mais longe. Pensa sempre em se tornar alguém. É o melhor jeito de você olhar para esse exercício. Não pense em ter coisas, isso é uma besteira sem tamanho. Por que isso é uma besteira? Porque frente à morte isso não faz diferença nenhuma o que você tem ou não tem, porque nada vai embora. Então só importa quem você se tornou. Só isso importa. É assim que fica legado para os teus filhos, assim que fica legado para a tua empresa, assim que fica legado para as pessoas, entendeu? Não tem nada a ver com o que você tem ou não tem. Segunda coisa que ele apresenta aqui. Uma vez que você explora, você começa a fazer como se você fosse fazer assim. Sempre o tempo inteiro você está colocando 2 listas de tarefas. Eu vou fazer, esse é o jeito mais prático de olhar para a coisa. Você vai fazer assim, ó, lista de tarefas que eu vou fazer e lista de tarefas que eu não vou fazer. Olha que coisa boba, né? Mas é isso. Basicamente é isso que ele está explicando. Eliminar é isso. Fiz todas as listas, tudo que eu queria. Tum. Agora eu olho e falo, tá, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, me restou só isso e isso. No dia a dia é isso aqui. Na prática, eu já li esse livro que tem muitos anos, na época que eu ainda grifava com grifa-texto, sei lá, 2016, sei lá quando é que eu li esse negócio. Então assim, desde lá eu tenho feito isso. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Os caras, como é que você não vai fazer? Não vou fazer? Não é parte da prioridade da minha vida. E passo 3, obviamente, executar. Tem um passo 4, tá? Eu acho que tem um passo 4, ou não? Não, é só 3 passos mesmo, tá? Tá? Então é isso. Isso é o que nós vamos ver aqui no livro, beleza? Esse aqui é a explicação inicial do livro. E eu acho que esses 2 gráficos vão dar
o ponto de partida então para nós. Então ele fala o seguinte, olha, qual que é o ponto máximo de frustração? Quando você olha para tudo, você quer fazer tudo agora, e você quer fazer tudo agora porque todo mundo está fazendo, ou porque é bonito frente aos outros. Sendo que você deveria eliminar essa ideia toda, e você deveria ficar o tempo inteiro se indagando qual a coisa certa, ou a ideia da única coisa, qual a razão certa, por que eu estou fazendo isso, e qual a hora certa de fazer. Eu vou adicionar mais uma coisa. Não é só a hora certa de fazer a coisa, mas é assim, ó. Qual a estimativa real de tempo que leva até o resultado que eu quero? Então bota lá um resultado que você quer. Ah, eu quero um resultado X. Aí você fala, tá bom, o que eu preciso, o que preciso para isso? Por exemplo, eu quero ser um bom pai. Meu filho tem 3 anos. Até hoje eu acho que eu estou muito aquém. Eu também não acho que eu vou virar um pai muito melhor daqui 2 meses. Eu vou precisar de alguns anos de estudo. Então o que eu preciso? Eu preciso primeiro ler livros. Ler livros de educação. Educação de filhos. Beleza? Segundo, eu preciso de uma rotina de oração. Por que eu acho que eu preciso de uma rotina de oração para ser um melhor pai? Porque eu acho que só Deus pode me ajudar nessa missão. É isso aí, eu acho literalmente isso. Então eu vou fazendo uma lista de tudo que eu preciso e aí eu consigo fazer uma estimativa. Tá, quando eu verei uma melhora considerável? Isso aqui me ajuda a não ficar frustrado, tá? Quando eu verei uma melhora considerável? Cara, acho que daqui 6 meses eu verei um primeiro ponto. E daqui uns 5 anos eu vou estar top nisso daqui. Então, uma estimativa. Você precisa estimar com uma realidade, de acordo com a realidade, não de acordo com promessas mentirosas que vemos por aí. No geral, quem me acompanha vê muita promessa mentirosa de dinheiro, mas tem promessa mentirosa de tudo. Não é só dinheiro a coisa, tá? Então, é isso que nós vamos ver aqui no livro. Então, vamos lá. Para finalizar esse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou te passar 2 exercícios, porque aqui ele é super repetitivo e prolixo nessa parte. Eu vou passar 2 exercícios que você vai executar assim que acabar o vídeo, porque aí, com certeza na parte 2 você vai se aproveitar desses exercícios. Eu vou te ajudar a escolher, fazer uma primeira série de escolhas. Eu vou te ajudar a discernir para fazer essas escolhas, evidentemente, e fazer a primeira eliminação, então, que é o terceiro passo, eliminar. Então nós vamos partir de 2 perguntas que ele coloca aqui. A primeira é essa daqui, ó. Pergunta não, uma afirmação e uma pergunta. Certos tipos de esforço geram recompensas maiores que outros. Então, grava isso em mente. Por quê? Exercício número 1. Você vai escrever onde você espera estar em 10 anos. Se tudo der certo, onde você espera estar em 10 anos? Tem que ser se tudo der certo, senão você não consegue planejar em cima disso. Aí você vai. Perguntou onde você quer estar? Você vai para o exercício 2. Você vai fazer assim, tá? Você vai estipular um caminho. Você vai puxar, isso é planejamento retroativo. De 10 anos para frente você vai puxar. O que eu tenho que fazer pelos próximos 5 anos para chegar lá? O que eu tenho que fazer no próximo ano para chegar lá? E o que eu tenho que fazer no próximo mês para chegar lá? E o que eu tenho que fazer na próxima semana para chegar lá? O que eu tenho que fazer dia a dia? Então isso aqui é tudo imaginação. Você vai tentar imaginar o que tem que fazer, tá? Esse é um exercício. Exercício 2. Então, ó, onde eu quero estar em 10 anos? E aí você vai ter um terceiro exercício também, só não vai dar certo. Aí você vai fazer imaginativamente, quais são as ações que eu tenho que tomar para chegar lá. E aí você vai para o exercício 3. Então, esse exercício 2, ele é totalmente imaginativo. Você vai supor que você tem essas coisas. E o exercício 3 vai ser, você vai abrir a tua agenda, você vai fazer uma lista, listar tudo o que você faz hoje. Tudo que você faz diariamente hoje. Mais listar as tarefas do dia a dia que surgiram
do primeiro exercício, que surgiram do segundo exercício. E aí você vai o quê? Riscar tudo que não precisa, tudo que não contribui para onde você quer estar daqui 10 anos. Isso não significa que você vai eliminar imediatamente, porque tem coisas que não dá. E aí você vai começar um processo para, nos próximos 90 dias, eliminar da sua vida tudo que não contribui para isso. Esses são os exercícios que você vai fazer. E aí em breve vou publicar um vídeo falando desta parte de explorar, que é onde ele vai começar a dar exercícios práticos para nós executarmos a nossa vida e resolver o que ele está pedindo para nós resolvermos, que é nos transformarmos num essencialista. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, quero saber se você quer a parte 2 ou se você achou isso aqui uma porcaria, não precisa de parte 2. Comenta aí se você quer uma parte 2. E eu vou dizer mais uma coisa. Se você quer estar num lugar em que você está se formando para ter um negócio digital sozinho, sem equipe, você precisa conhecer as soluções que a minha empresa tem para te oferecer. Nós temos várias soluções para quem quer ter um one-person business, um negócio de uma pessoa só, que é baseado muito em você se desenvolver o tempo inteiro. Dentro dessas soluções existe um grande foco em trazer conteúdos de livros que são úteis para te ajudar a construir o seu negócio. Clica no link na descrição para conhecer. Tamo junto.